para uma história cultural de Paraty, de 1945 a 2019. Dalcir Ramiro. Olha, eu guardo várias coisas na memória, né, da minha infância, mas eu sou de uma família de comerciante, né, e comerciante naquela época, de Paraty, era muito difícil, era uma responsabilidade muito grande que o comerciante tinha que agir com a sua comunidade, porque eram nós para nós, né? E meu pai foi um brilhante comerciante, que eu acho, e até eu considero como um artista que eu sou, ele foi um artista comerciante. Por que artista comerciante? Ele foi tão prestativo, ele teve um olhar tão amoroso e tão importante, né, na nossa comunidade de Paraty, nos servir a toda a comunidade, naquilo que a comunidade necessitava. Então ele foi muito prestativo, ele fez um trabalho realmente digníssimo. E nós éramos pequenos, nós também fomos criados junto a toda essa movimentação. A importância dessa movimentação é que nós tínhamos, dentro do nosso estabelecimento comercial, do meu pai, a comunidade de Paraty. Então dava para você analisar, né, as dificuldades, a beleza, o gesto humano que a nossa comunidade tinha aqui em Paraty. Então isso para nós, a nossa família, isso foi muito importante, né, de receber gente na nossa casa, de ter essa amizade toda em todo o município. Isso para nós, eu acho que é uma lembrança muito forte. Apesar da nossa infância também foi muito bacana, a responsabilidade do comerciante de buscar as coisas, porque aqui nós produzimos o quê? Produzimos o peixe que nós íamos pescar, produzimos os nossos cestos, o nosso gesto de necessidade, né? Mas como chegavam coisas aqui? A dificuldade era muito grande. Nós tínhamos um transporte somente por lancha, ou então nós tínhamos aqui a Paraty Cunha, né, que era com muita dificuldade de transporte, não chegava aqui um comerciante para poder vender. Então, essa responsabilidade que eu digo do comerciante naquela época é completamente diferente da responsabilidade que hoje temos, né, com o município. Então isso foi muito aquecido, muito importante na minha vida. A gente tinha muita dificuldade na informação, né? Chegava uma informação do jornal, meu pai levava o jornal todo dia para casa, a gente tinha esse acesso nessa linguagem. Mas era muito difícil tudo era muito complicado, né? Então essa imagem foi mudando, né, com o desenvolvimento. Aí começaram a chegar as primeiras pessoas com interesse, porque chegavam naquela época alguns políticos, era uma festa, a banda ia esperar lá no cais, né? Era uma festa quando chegava um político, né? E era a única coisa que eu via assim que tinha um vulto, né, da cidade. Fora isso não tinha vulto, chegava muito pouca gente aqui, eram as pessoas daqui que transitavam, iam para o Rio, iam para outros lugares e voltavam através desse transporte, com muita dificuldade, né? Mas depois a coisa foi caminhando, começaram a chegar os primeiros turistas, vamos dizer, que essa palavra até então não existia, né, na nossa comunidade. Mas nós tínhamos aqui uma estrutura social, né? Nós tínhamos aqui uma agricultura familiar sustentável, onde havia uma educação forte de família com seus filhos, né? Não havia pobreza, havia sim uma forma de viver, né, mais natural, né, vamos dizer assim. Aqui nós tínhamos uma parte do estudo somente, né? Então, se você quisesse fazer uma faculdade, ou tivesse um estudo mais profundo, você teria que sair de Paraty. E meu pai nos deu a oportunidade de sairmos daqui. Nós fomos para Guaratinguetá e lá eu fiz formação, estudei, fiz faculdade e isso com 20 anos, com 21 anos. Mas ao mesmo tempo, Paraty já estava um pouquinho
né, já tendo uma característica de receber as pessoas de fora aqui, né? Então, nós paratienses, nesse sentido, nós queríamos também nos apresentar, né? Apresentar alguma forma que você pudesse ser valorizado, apresentar um trabalho. E nós, artisticamente, dentro da nossa necessidade aqui em Paraty, eu acho que nós temos bastante artista aqui, muito artesãos, muita gente que trabalha com a mão, né? Mas acontece que nós estamos aqui colado a uma região que chama Cunha. É uma cidade de Cunha. Cunha, a gente sempre teve uma ligação com Cunha, né? E essa ligação, teve uma pessoa muito importante chamada José Nicleto, que esse José Nicleto, ele tinha assim 5 mulas, que ele trazia de Cunha as mercadorias que eram produzidas lá para ele vender aqui no final de semana. As mulas com os balaios que vinham do lado, né? E aí ele começou a ver o interesse das pessoas que queriam comprar casa aqui e queriam comprar as coisas velhas da cidade. Os santos velhos, sabe? As coisas velhas, os móveis velhos. E ele, como comerciante, tendo essa visão, ele começou a trazer uns potes velhos de Cunha, né? Esses potes, eles eram feitos, lá sim, Cunha teve uma cultura chamada as paneleiras, né, que é uma cultura forte de lá, e vários núcleos desenvolveram uma cerâmica utilitária de serviço para servir toda a comunidade, né? E eles fizeram isso, porque Cunha tem um solo fértil de argila, né? Ele me levou à casa de uma senhora, chamava Dona Núncia. Essa Núncia era uma senhora negra de 80 e poucos anos, que fazia uma cerâmica bem rústica e cerâmica utilitária, né? E na minha pesquisa, eu encontrei Dona Núncia e encontrei Dona Dita Olímpia. Eram 2 senhoras que me informaram sobre cerâmica, de como que era essa forma de conduzir a cerâmica. E isso me apaixonou muito. Eu fui lá, busquei essa informação e trouxe para Paraty. E foi aí que eu comecei os meus primeiros trabalhos. Eu me considero um autodidata, porque só tive como informação somente essas senhoras. E eu sozinho aqui em Paraty comecei a fazer. E depois de fazer um forno de cerâmica, aqui ninguém tinha forno de cerâmica, ninguém conhecia cerâmica. Fui em Cunha, busquei um senhor lá que veio aqui, construiu o meu primeiro forno de barranco na casa do Luiz Rebelo, que também o Luiz Rebelo, eu quero citar aqui, que foi uma pessoa fantástica nessa geração minha, né? Nós fomos grandes amigos e ele foi um artista muito importante para Paraty também. E fui aí trabalhando, formei o primeiro encontro de ceramista em 76, né? E por aí venho até hoje trabalhando com a cultura cerâmica e desenvolvendo. Eu agora estou quase completando 50 anos de trabalho. E foi através dessa informação que eu acho que é muito importante essa informação para mim, porque me indicou assim, um caminho muito simples da cerâmica, né? As ferramentas usadas naquela época, e que são as ferramentas que eu uso até hoje, é um sabugo de milho, um pedaço de cuia, de cabaça e uma pedrinha de cachoeira. Essas são as minhas ferramentas principais dentro do meu trabalho até hoje, com 50 anos. Ensino dessa forma, e toda vez que eu ensino dessa forma, as pessoas também ficam encantadas e continuam a praticar dessa mesma forma. Então você vê que isso é interessante. Aqui abandonado por um tempo, e que eu acho que também esse abandono faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da nossa preservação, né? Faz parte da gente ter esse tempo, esse respiro para poder termos uma boa formação cultural. Eu acho que é isso que nos sustenta, é isso que nos faz gerar a beleza de Paraty.